Olá, pessoal, voltando aí ao nosso segundo bloco, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos e vamos fazer o nosso trabalho conjuntamente. Só que antes, gente, preciso falar com vocês sobre algumas questões afetas ainda à liberdade provisória, tá? Amanda, existem crimes que são inafiançáveis. Esses crimes, eles admitem ou não liberdade provisória? Gente, quando nós estamos tratando de crimes inafiançáveis, é porque eles não admitem fiança, tá? Então, não pode ser decretada fiança, mas não há óbice que seja decretada, que seja aí convertida a prisão em flagrante em liberdade provisória, que seja então concedida a liberdade provisória nesses crimes. Então, vamos lá de alguns exemplos, né? Tráfico de drogas, é possível a concessão de liberdade provisória? Sim. Terrorismo, é possível a concessão de liberdade provisória? Sim. Crimes hediondos, é possível a concessão de liberdade provisória? Também, tá? Então, existe a possibilidade, obviamente, diante do caso em concreto, se não estão presentes aí os requisitos, os pressupostos para a fixação, para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, obviamente que o juiz deve analisar sobre a possibilidade de ser decretada a liberdade provisória, tá? Então, qualquer artigo que vede a liberdade provisória, ele é tido como inconstitucional. Então, inclusive, gente, salvo engano, o artigo 44, vou até dar uma olhada aqui, mas acredito que seja isso mesmo. O artigo 44 da Lei de Tóxicos, né? Isso, o artigo 44 da Lei 11.343 de 2006, que é referente aí à Lei de Drogas, Lei de Tóxicos, ele não foi tido como constitucional pelo STF. Por quê? Ele vedava a liberdade provisória em alguns casos, tá? Então, gente, para verificar se é possível ou não conceder a liberdade provisória, nós temos que estar diante de um caso concreto. Então, mesmo aqueles crimes que não admitem fiança, que são inafiançáveis, eles podem admitir a liberdade provisória sem fiança ou com a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão que estão previstas lá no artigo 319, tá? Do CPP. Só que então vamos passar para o nosso caso em concreto, pessoal, que vou trazer aí para vocês e vou deixar na plataforma de vocês esse caso para vocês entenderem sobre ele. Vou colocar aqui, então, para vocês verem, ó. Aqui, tá aí. Então, no dia 15 de janeiro de 2014, por volta das 14 horas, na Rua das Mocas, São Paulo, o Josué da Silva ele foi preso em flagrante pela prática de delito de receptação, previsto o quê? No artigo 180 caput do Código Penal. Gente, toda vez que nós verificarmos, né, o crime, nós vamos lá analisar qual que é a pena desse crime. Então, vocês vão abrir aí o Código Penal de vocês, vão ver lá que o artigo 180 caput, né, vai colocar a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, vejam que a pena máxima desse crime é 4 anos. E nós estamos diante de um crime de receptação, que é um crime patrimonial, sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, ótimo, gente. Tudo isso vocês precisam analisar. Então, quando vocês forem verificar aí, né, quando trazerem a prova de vocês, quando você estiver diante de um cliente, você vai verificar qual é o artigo, né, que ele está enquadrado, qual foi o crime cometido. E a partir daí, você vai verificar qual que é a pena desse crime. Então, vocês vão ver aí no artigo 180 caput que a pena é de 1 a 4 anos. Então, a pena máxima é de 4 anos. Ótimo. Acusado de estar conduzindo veículo automotor que sabia ser produto de crime. Ao ser interrogado, Josué disse que era trabalhador, apresentando sua carteira de trabalho. Então, vejam aí que nós já temos uma informação importantíssima. Josué, ele era trabalhador e ele tem com carteira assinada.
Disse ainda ser o único provedor da casa, tendo 2 filhos menores. Então, gente, existe risco aí da liberdade desse sujeito? Será que ele tem condições aí de fugir? Será que o juiz ele não pode verificar, já que ele tem trabalho, se é necessário mesmo fixar, decretar essa prisão preventiva? Até porque, ao final do processo, ele pode aí receber alguma pena restritiva de direito diversa da prisão. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, pessoal, vejam aí, ele é trabalhador, ele é o único provedor da casa, tendo 2 filhos menores. Ao analisar a folha de antecedentes criminais de Josué, a autoridade policial constatou que o flagrado respondia a processo pelo delito de furto. Gente, ele não tem antecedentes, né? Porque ele ainda não tem uma condenação com trânsito em julgado por esse crime. Então, em tese não, né? Ele é primário e não é reincidente. Então, vejam que aqueles requisitos lá do artigo 313, até agora, não estão aí presentes nesse caso, porque o crime não foi cometido em casos de violência doméstica familiar, a mulher, a criança, a idoso. Esse crime, ele tem pena de menor, ele tem pena igual a 4 anos, não é superior a 4 anos, a pena máxima. E o nosso cliente, o Josué, ele é primário e de bons antecedentes. Ele só responde a um crime de furto, mas ele ainda não foi condenado. Então, pelo princípio da presunção de inocência, eu não posso estipular aqui que ele tem antecedentes. Ótimo. Diante dessa anotação na folha de antecedentes criminais de Josué, a autoridade policial, ela representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, afirmando que existiria risco concreto para a ordem pública, pois o indiciado possuía outros envolvimentos com o aparato judicial. Aí você, como advogado indicado por Josué, é comunicado da ocorrência da prisão em flagrante, além de tomar conhecimento da representação formulada pelo delegado. Então, gente, vejam o seguinte, ele foi preso em flagrante, mas o juiz ainda não converteu a prisão em flagrante dele pela preventiva. Porque se o juiz já tivesse convertido pela preventiva, não seria um pedido de liberdade provisória, seria um pedido de revogação da liberdade provisória, já que ausentes aí as razões que decretaram anteriormente a prisão preventiva. Então, vejam, tá? Houve aí uma representação da autoridade policial e você, como advogado, quer que, obviamente, esse pedido seja negado. Então, você vai entrar com um pedido de liberdade provisória. Além disso, vejam aqui a charada total aqui dessa questão. Da mesma forma, o comunicado de prisão já foi encaminhado para o Ministério Público e para o magistrado, sendo todas as legalidades da prisão em flagrante observadas. Então, todas as formalidades, elas foram observadas da prisão em flagrante. Então, esse sujeito, ele não pode pedir o relaxamento da prisão porque a prisão dele não é ilegal. Só que ele pode pedir o pedido de liberdade provisória, por quê? Porque, apesar da prisão em flagrante dele ser legal, não há necessidade da fixação, da conversão da prisão em flagrante em preventiva, tá? Então, vejam que eu falei para vocês que, geralmente, isso vai estar no enunciado. Se houver, né, se o enunciado nada trouxe sobre as questões das legalidades, as formalidades previstas, você vai ter que analisar se há ou não alguma ilegalidade, você vai pedir o relaxamento. Aqui, nesse caso, nós vamos pedir o quê? O pedido de liberdade provisória, já que todas as ilegalidades da prisão em flagrante foram observadas e, em tese, ao que analisamos aqui, ele não tem como, o juiz não tem como, né, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, porque não estão presentes os requisitos lá previstos no artigo 312 e 313, tá? Então, com base nessas informações, na qualidade de advogado de Josué, redija a peça cabível, exclusiva de advogado em favor do seu cliente,
Vejam que é exclusiva de advogado. Por quê, pessoal? Porque o habeas corpus não é uma peça exclusiva de advogado, tá? Então, uma peça exclusiva de advogado é qual? Pedido, então, de liberdade provisória, conforme havia falado para vocês, tá? Então, gente, como que nós vamos endereçar aí essa peça? Vamos lá. Primeiro ponto, nós vimos que ele está em curso no artigo 180 caput do Código Penal. O artigo 180 caput do Código Penal, ele aqui, nesse contexto, ele é de competência da vara da Justiça Estadual. Então, como que nós vamos trazer lá no nosso cabeçalho? Vamos ver se existe aqui, gente, a competência. O crime foi cometido aonde? Na Rua das Mocas, São Paulo, São Paulo. Então, São Paulo, capital. Onde que nós vamos, então, endereçar a nossa peça? Para o juiz de direito da vara criminal da comarca de São Paulo, capital. Beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o endereçamento. Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca de São Paulo. E aí, gente, qual que é o próximo passo da nossa peça? Nós vamos identificar quem é o requerente, quem é a pessoa que está requerendo o pedido de liberdade provisória. Nesse caso, é o Josué da Silva. E aí nós vamos trazer o quê? A qualificação do Josué de acordo com o que estiver estabelecido aqui. Gente, não inventem qualificação, tá? Não coloquem aí a profissão se não houver a profissão prevista aqui. Então, vocês vão trazer lá Josué da Silva, qualificação, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente domiciliado na rua tal. E aí vocês vão colocar, obviamente, né, na parte que vocês não sabem, 3 pontinhos. Então, profissão, 3 pontinhos, estado civil, 3 pontinhos. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer o quê? A liberdade provisória, com base... Aí, gente, vocês vão estabelecer, né? Vocês vão embasar de acordo com o que eu trouxe para vocês na aula passada. Quais são os artigos que dão fundamento para o pedido de liberdade provisória? A primeira coisa que vocês devem pensar é se existe respaldo o quê? Constitucional. E nós vimos que existe sim, lá no artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal. Além disso, vocês também vão embasar de acordo com o artigo 310, inciso 3 do CPP e artigo 321 do CPP. Tá? Então, essa parte é muito importante. Vocês não podem esquecer de trazer aí os fundamentos que trazem você a fazer esse pedido ao juiz. Então, eu estou pedindo a liberdade provisória com fundamento nos artigos tais. E aí, sempre coloque primeiro o artigo da Constituição Federal, para posteriormente vocês colocarem os artigos, né, infraconstitucionais. E a partir daí, gente, você vai desenvolver a sua peça. O primeiro passo é dos fatos. Então, você vai narrar de forma bem sucinta, para você não perder aí muito espaço na sua folha, o que aconteceu. Então, você vai colocar qual é o tratamento que nós vamos dar a Josué na nossa peça. Falei para vocês. Requerente, né? É aquele que está requerendo a sua liberdade provisória. Então, você vai falar que ele, o requerente, ele foi preso em flagrante por ter sido acusado de ter praticado o delito de receptação. Na verdade, não acusado, né, gente? Por ter sido indiciado pela prática do crime 180 caput do Código Penal. O auto de prisão em flagrante observou todas as formalidades e foi encaminhado no prazo legal ao juiz para apreciação. Aí você já está trazendo que não é um pedido de relaxamento, você já está colocando que é legal, que foram cumpridas todas as formalidades. E por isso que você está pedindo, na verdade, o pedido de liberdade provisória e não o relaxamento da prisão, tá? E aí, lá na parte do direito, pessoal, vocês vão trazer aqui os fundamentos para que ele não seja, obviamente, preso preventivamente, porque não há aí, não estão presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, tá? Então, vamos lá.
o primeiro tópico, impossibilidade de conversão da prisão em da prisão em flagrante em prisão preventiva. Por quê? Porque, gente, o crime previsto, né, no artigo 180 caput do Código Penal, ele tem uma pena de 4 anos. Então, a pena, apesar de ser um crime doloso, ele tem uma pena de 4 anos. A pena máxima não é superior a 4 anos. Além disso, o nosso cliente, ele é primário de bons antecedentes. Então, gente, não há possibilidade do juiz ele converter a prisão em flagrante em preventiva com base aí nessa anotação que ele tem em sua ficha criminal, porque ele é tido como primário, já que ele não foi condenado com trânsito em julgado. Então, ele é primário e não reincidente. Então, não há que se fundamentar lá no artigo 313, inciso 2. Além disso, gente, o crime não foi cometido, né, obviamente, numa situação de violência doméstica, numa situação lá prevista no artigo 313, inciso 3. Então, não foi aí, né, uma violência doméstica contra idoso, pessoa com deficiência, mulher, criança, adolescente, ok? E aí, pessoal, vocês vão colocar também da ausência dos requisitos da prisão preventiva. Por quê? Não há que se falar em preservação da ordem pública, já que o nosso cliente aqui, ele tem trabalho fixo, com carteira assinada, além do fato, gente, dele ter dois filhos em que ele é o responsável pelo cuidado desse filho. Então, ele tem residência fixa, ele tem emprego. Então, não há aqui, pelo que constou aqui, não há risco, obviamente, da ordem pública, sendo que ele tem residência fixa e emprego fixo, de ser um cara trabalhador primário, enfim, tá? E aí, pessoal, vocês vão colocar isso, e o próximo tópico também é possível que vocês estabeleçam aí alguma coisa a respeito do princípio da presunção da inocência, né, pessoal? Porque ele foi, obviamente, indiciado, mas será que existem indícios suficientes da autoria e da existência do crime? Então, é sempre importante trazer aí essa questão quanto à presunção de inocência e, portanto, se ele se presume inocente, porque ele vai ser preso preventivamente agora, se ainda não foram produzidas as provas necessárias, ok? E aí, pessoal, vocês vão pedir, obviamente, primeiramente, que a liberdade provisória seja concedida sem fiança. Só que caso o juiz não entenda pela concessão sem fiança, pela fixação da fiança ou outra medida cautelar diversa da prisão prevista lá nos artigos 300 e no artigo 319 do Código Penal. Então, você vai colocar, na hipótese, então, de não ser concedida a liberdade provisória sem fiança, cabe, né, a concessão ao requerente de fiança, que poderia, inclusive, ter sido arbitrada pela autoridade policial, porque a autoridade policial, naqueles crimes, né, que a pena é igual ou é inferior a 4 anos, a pena máxima, pode a autoridade policial fixar a fiança. Já que a autoridade policial não fixou a fiança e representou pela preventiva, aí você vai pedir para que o juiz, caso ele não conceda a liberdade sem a fiança, ele conceda aí a fiança, obviamente, de acordo com a possibilidade, né, do seu cliente aí, do Josué, tá? E em caso do juiz entender que não cabe, né, a fixação de fiança, que seja determinada outra medida cautelar que ele ache necessária nesse caso em concreto. E aí, por fim, pessoal, vocês vão fazer o pedido de vocês, né, que obviamente é pedir a liberdade provisória sem fiança com a expedição de alvará de soltura, e aí você vai colocar, em caso, né, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja concedida, então, que seja fixada a fiança ou outra medida cautelar diversa da prisão, prevista lá no artigo 319 do
Código de Processo Penal, tá? E aí, pessoal, você vai colocar nesses termos pede deferimento, você vai colocar o local, a data e o advogado, tá? A assinatura do advogado, por fim. Então, gente, essa peça de pedido de liberdade provisória, ela é bem tranquila, tá? Juntamente com o material que eu vou enviar para vocês, eu vou enviar um modelo bem pequeno, obviamente que não tem tantos detalhes, para vocês fazerem a sua peça com base nele, ok? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Mas tenho certeza que vocês não vão ter, né, nenhuma dúvida, até porque o enunciado aqui foi bem tranquilo, dá para vocês fazerem tranquilamente aí depois de todos esses dados que foram fornecidos hoje, tá? Na nossa aula de hoje. Agradeço, gente, muito a paciência de todos vocês, espero aí que vocês tenham entendido, né, da melhor forma, e caso vocês tenham qualquer dúvida, podem me procurar, tá? Um grande beijo para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, estou sempre à disposição.